Esse é o vídeo pôster do projeto de pesquisa que tem por título Nanotermômetro baseado no espalhamento da luz por íons európio trivalentes termicamente excitados em nanopartículas DY2O3 EU3+. Esse trabalho foi orientado pelo professor Adelmo Saturnino de Souza e tem como estudante Maxwell Daniel Santos da Rocha, bolsista. O plano de trabalho tem por título Estudo experimental do espalhamento da luz por íons európio trivalentes termicamente excitados em nanopartículas DY2O3 EU3+, dispersos em água. A área de conhecimento é de ciências exatas e da Terra. A equipe de trabalho é composta somente pelo orientador, Adelmo Saturnino de Souza, e pelo estudante bolsista, Maxwell Daniel Santos da Rocha. A introdução. Um dos desafios da ciência moderna é medir a temperaturas onde os termômetros convencionais não podem ser usados. Temos como exemplo uma célula doente ou nanofluido em dispositivo microeletrônico. Todos os exemplos citados são de nanopartículas. Tem-se esse desafio, ciência moderna, de medir temperaturas em nanopartículas. Uma vez que essas informações de temperaturas em regiões muito pequenas é importantes para o desenvolvimento de equipamentos de saúde, portáteis e avançados, a busca de um nanotermômetro que opere nessa faixa de sistemas biológicos e tudo mais se tornou um tema de grande interesse na comunidade científica. Vários tipos de nanopartículas já têm sido propostas para esse fim, mas para que de fato a nanopartícula possa ser usada como um nanotermômetro, é preciso que exista uma dependência de alguma das suas propriedades com a temperatura. E, diante disso, alguns estudos, aplicando algumas técnicas espectrópicas, têm mostrado que há sim um aumento no espalhamento Raman na região próxima da absorção de algumas nanopartículas. E nós vemos que, de certa forma, esse aumento ele pode ter uma dependência com a temperatura. Alguns estudos já têm mostrado isso, que a temperatura como variável no coeficiente de espalhamento. E para estudos desses métodos, não precisamos de aplicar métodos muito sofisticados. Métodos simples têm sido usado e comprovado essa questão. O objetivo do nosso trabalho. O objetivo é a confecção do aparato experimental do nanotermômetro com Arduino e sensores de baixo custo, estudar o espalhamento ressonante da luz em nanopartículas e obter a curva de calibração do nanotermômetro. Metodologia. Primeiro, foi feita a construção do protótipo que dará lugar ao aparato final. Temos primeiro um esboço conceitual de como seria o equipamento, dos materiais que iríamos usar e fizemos um primeiro protótipo. O primeiro protótipo é composto de uma caixa toda de madeira, revestida por dentro com EVA preto para tentar dar um pequeno isolamento de luz. No interior foi colocado um recipiente com líquido a ser estudado. Foi feito o circuito com Arduino, ligando o Arduino ao sensor para fazer as medidas das temperaturas. Diante do sucesso do equipamento, no sucesso do protótipo, foi feito o equipamento final. Para o equipamento final foi desenhado no software um cubo de 28 centímetros, contendo uma porta. Na parte superior, um suporte para o motor de passo. Na parte inferior, um suporte para o laser. Foi fixado todos os circuitos dentro da caixa, constituindo assim o equipamento final. A dispersão das nanopartículas em água. Devido à pandemia da Covid-19, todo o projeto foi executado em home office, na casa do discente. Diante disso, não tivemos acesso às nanopartículas e não foi possível realizar essa etapa do projeto. Análise dos dados e curva de calibração. Para uma melhor visualização dos dados, também para fazer posteriormente a curva de calibração do sensor, foi feita a comunicação do Arduino com Excel, através do software da Parallax PLX DAC, para arquivação desses dados. Vou apresentar aqui agora o resultado do nosso projeto, que é o nosso equipamento. Vou falar rapidamente aqui, apresentar a estrutura. É uma caixa preta toda vedada, para não ter nenhuma luz em seu interior, a não ser a luz do laser. Dentro nós temos ele fixado na parte inferior o laser verde. Temos o recipiente, onde tem água com uma pequena dosagem de leite. Temos fixado na parte superior interna um motor de passo. A esse motor está conectado um braço
E na ponta desse braço, na altura do laser, temos ali o nosso sensor LDR. Fechar aqui a caixa. Agora vedamos ela. Temos somente a luz do laser no seu interior. E na parte externa superior temos fixado aqui o Arduino, o drive para o controle do motor de passo e a protoboard com o circuito do sensor. E implementamos também um botão para ligarmos o nosso sistema para iniciar a leitura do nosso sistema. O Arduino está aqui totalmente ligado. Temos aqui no notebook aberto o software PLX DAC, fazendo já a comunicação do Arduino ao Excel. Vamos conectar aqui o Arduino. A conexão já foi bem sucedida. Vamos agora fazer uma leitura de amostra. Vamos apertar o botão. Automaticamente, quando apertamos o botão, já inicia a nossa leitura. Os dados coletados são salvos aqui no Excel. Está salvando aqui todos os dados. E coloquei aqui para ficar algo mais dinâmico também a construção de um gráfico em tempo real. Todos os dados coletados pelo equipamento é salvo aqui. Bom, e esse aqui é o nosso equipamento, totalmente funcional e operando. Conclusão. Diante dos resultados, vimos que o equipamento funcionou da maneira esperada. Todos os resultados encontrados eram os resultados previstos. E vimos assim também que é possível construir um equipamento eficiente e de baixo custo para medir o espalhamento da luz. Então isso não é necessário nada tão complexo. Equipamento simples, com componentes baratos, é possível criar um equipamento eficiente e de baixo custo para medir o espalhamento da luz. Perspectivas futuras. Temos aqui a possibilidade de uso do equipamento como nanotermômetro. Esperamos que futuramente esse equipamento venha a ser usado para medir a temperatura de nanopartículas, coisa que não foi possível por conta da pandemia do Covid-19. Mas esperamos que o equipamento seja usado em trabalhos futuros para isso. Temos aqui as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. E encerro deixando aqui os meus agradecimentos ao UFOB, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, por ser o berço da minha formação acadêmica, por me proporcionar a oportunidade de ter uma formação acadêmica, formação superior. Agradeço também ao PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, por conseguir prover o recurso necessário para realizar esse projeto. E ao CNPq, por ser a agência de fomento dessas bolsas, junto com o PIBIC, porque sem ela não seria possível a execução desse projeto. Então, minha gratidão a todos.